Olá pessoal, estamos concluindo nossos estudos, sobre o volume de prismas e nessa aula nós vamos estudar sobre o volume do prisma pentagonal, tá? Como o nome sugere, o prisma pentagonal é aquele prisma que as suas bases, é formada por um pentágono. Então você pode observar aqui, na face superior e na face inferior, que a gente tem um pentágono. Lembrando que o pentágono é um polígono que tem 5 lados, Então, se você contar os lados aqui da face superior, vai ter 5. Na face inferior também vai ser 5, tá? Então, temos aí um prisma pentagonal. A gente já viu até agora que quando a gente vai calcular o volume de prismas, a gente deve levar em consideração a base dele, Então, a base que vai determinar o procedimento que deve ser feito. Por exemplo, em um triângulo, você precisa calcular a área do triângulo e multiplicar pela altura, Quando você tem um quadrado ou um quadrilátero também, você precisa calcular a área da base, Que naturalmente vai ser diferente da forma que você fez com o triângulo, e depois você vai multiplicar pela altura, tá? Então, tudo vai depender da base do prisma, tá? Então, no pentágono, a gente tem um procedimento também, tá? Que é diferente do triângulo, que é diferente também do quadrilátero, tá? Porque a área de um pentágono, ela é calculada de forma diferente, Ela tem uma fórmula específica para calcular. E é isso que a gente vai ver. A multiplicação pela altura sempre vai acontecer, tá? Então, o que diferencia mesmo é essa área da base. A área de um pentágono é calculada multiplicando o perímetro do polígono, Então, todo o contorno aqui você vai somar, E ver quantos centímetros vai ter. E aí você vai multiplicar esse valor pelo apótema, tá? O que é isso? Apótema. Apótema é um segmento que parte aqui do centro, do polígono, no caso nosso aqui do pentágono, e vai para uma de suas extremidades aqui, para um de seus lados, tá? Então, é como se fosse o raio da figura, tá? Então, ele está aqui no centro, E ele vai aqui para os lados do pentágono. Então, esse apótema, no caso aqui, é 1,4. É essa medida em vermelho aqui, esse segmento em vermelho. Mede 1,4. Então, você vai pegar o perímetro, somar, todas as medidas. Depois você vai multiplicar pela medida do apótema, tá? E depois você vai dividir por 2. Então, é assim que funciona quando você vai calcular a área de um pentágono, tá? Então, vale pontuar que o apótema é um segmento de reta que vai do centro do polígono, e vai até um de seus lados, no caso o polígono regular, tá? A gente está considerando aqui um pentágono regular. E vai até um dos lados do pentágono. Então, ele pode ir para qualquer um dos lados aqui. Então, nós temos uma fórmula que ela pode ser resumida aqui dessa forma, A área de um pentágono é igual a 5 vezes o lado, No caso aqui, um pentágono regular. 5 vezes o lado multiplicado pelo apótema e depois dividido por 2, tá? Então, aqui tem a explicação, L é a medida do lado e o A é o apótema. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte. Então, 5, que já é da fórmula, vezes o L. O L é o lado. O lado aqui a gente pode observar que é 2, 2 centímetros. Então, 5 vezes 2, tá? Ao resolver 5 vezes 2, é como se você pegasse todos esses lados aqui e somasse, Vai dar o mesmo valor. E depois multiplicado pelo apótema, que no caso é 1,4. Tudo isso dividido por 2. Então, você vai ter 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 1,4 dá 14. 14 dividido por 2, 7. Então, a área do pentágono, é igual a 7, tá?
Essa é apenas a primeira parte. Agora nós precisamos multiplicar pela altura, né, do prisma, né? Então, um prisma pentagonal tem 8 centímetros de altura e sua base é formada por um pentágono regular com 2 centímetros de lado e apótema de 1,4, que é esse polígono que a gente resolveu aqui. Então, determine o volume desse prisma. Então, a área do pentágono a gente já calculou, que é 7 centímetros quadrados. Basta que agora que a gente multiplique pela altura, que é 8, tá? 8 centímetros. Então, 7 vezes 8, nós vamos ter 56. Então, concluímos aí o cálculo do volume desse prisma, que tem a base em um pentágono regular. Então, seu volume é 56 centímetros cúbicos, tá bom? Então, nós estamos concluindo esses estudos, né, sobre volume de prismas, e que fique bem claro para vocês essa questão. Quando você está calculando o volume de um prisma, né, você tem que ficar atento ao polígono da base, né, conforme eu já disse antes. Se for um triângulo, tem uma forma específica de resolver. Se for um quadrado, uma forma específica. Se for um pentágono, um heptágono, um octógono. Então, cada um dos polígonos tem uma forma de resolver. Agora, a questão da multiplicação pela altura sempre vai acontecer, tá bom? Então, refaçam esses exemplos, pratiquem com as atividades e qualquer dúvida estarei à disposição. Bons estudos!